Olá, queridos, tudo bem? Saudades de vocês. Passando aqui para orarmos juntos e pedir a Deus que nos mostre seu desejo, sua vontade. Saudades de todos vocês. Quem sabe em breve a gente se vê pessoalmente. Eu estava pensando a respeito dos irmãos e me veio no coração uma passagem do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Diz que Paulo, ele escreve uma frase muito linda, ele diz: terminei o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, e desde agora está preparada para mim uma coroa. Então Paulo fala sobre uma carreira, sobre um propósito, sobre um propósito eterno de Deus que Deus tinha na vida dele. E ele diz que ele havia cumprido tudo isso, aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Eu acredito que todos nós, sem sombra de dúvida, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus nos chamou para alguma coisa. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus na sua comunidade, na sua igreja, na sua família. Você nasceu para isso. E é importante que você descubra isso. Infelizmente, a maioria das pessoas não se preocupam com o propósito eterno de Deus. A maioria das pessoas estão na igreja, mas não se tornaram igreja, não cumpriram seu papel, seu propósito. Eles simplesmente vão, assistem a um culto, cantam algumas músicas, e essa é a vida cristã para eles. Mas eu afirmo a você, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida. A igreja, Paulo definiu ela como o corpo de Cristo, onde existe cabeça, todos os membros, olhos, boca. E ele disse, e nenhum deles é mais importante do que o outro, mas todos eles são extremamente necessários. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas saiba, você é extremamente necessário para o corpo de Cristo. Mas para isso você precisa saber quem você é, o que você é. Se você é boca, se você é olho, se você é ouvido, se você é o pé. Mas você precisa saber. E a responsabilidade de saber isso é sua. Não compete à igreja, não compete a nós, compete a vocês. Nós precisamos saber aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Um dia o Espírito Santo disse, aparta-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que vos tenho chamado. Significa que Deus, que o Espírito Santo já havia colocado no coração deles dois um propósito e um chamado. Então é sua responsabilidade querer saber para que você nasceu, para que você veio. Eu gosto muito de um salmos, o Salmo 139, o versículo diz assim, 16. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então o salmista diz que todos os dias dele foi escrito, antes de que ele houvesse nascido, antes de que existisse todas as coisas. Então, antes de qualquer coisa em sua vida, Deus escreveu um plano, um propósito para você. Não somente de passar por essa vida, por passar, e simplesmente para comprar, ter, revender, possuir algumas posses, mas Deus tem um plano na sua vida. Talvez Ele queira enviar você para uma outra nação, talvez Ele queira usar você aí na sua comunidade, talvez Ele quer que você seja usado dentro da sua casa, dentro da sua família, eu não sei. Mas eu tenho absoluta certeza de que todos os seus dias foram escritos no livro do Senhor. E você precisa urgentemente correr atrás dele, para que ele te diga o que foi que você nasceu. Amém? Você não nasceu simplesmente para ser um funcionário, um empregado, ou até mesmo um empresário. Talvez Deus queira te usar dentro disso. Mas você precisa necessariamente ir buscar do Senhor para saber o que é que você faz parte dentro dessa comunidade da pastora Beth e do pastor Giba. Eles descobriram o seu chamado, eles sabem o que estão fazendo. E a pergunta é, será que nós sabemos o que estamos fazendo? Você não pode ser simplesmente mais um membro de uma igreja. Você precisa se tornar parte disso tudo.
Você precisa se tornar parte desse organismo vivo. A igreja não é 4 paredes. A igreja é um organismo vivo. Infelizmente, muitos de nós fizemos da igreja uma organização onde a gente simplesmente senta, bate palma, escuta música, escuta uma mensagem e vai para casa. Mas, na verdade, você deveria estar sendo treinado para ser um discípulo. O mandamento de Jesus não disse abram igrejas. Ele diz ide e fazei discípulos de todas as nações. E é importante que você determine o que você é. Você é um membro de uma igreja, você é um discípulo. Você vai poder chegar no final da sua vida e dizer para Deus, Pai, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira que você propôs para mim. Eu fiz tudo aquilo que você determinou para a minha vida. E agora eu posso ir embora em paz. Um outro texto muito bonito do apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira que estava determinada para mim. Sabe, o que mais importava para Paulo não era a sua vida particular, os seus bens, o seu futuro humano, mas a carreira, o propósito, o destino, aquilo para qual Deus o criou antes da fundação do mundo, e ele queria saber isso. Saiba você não é parte simplesmente de uma organização, mas de algo vivo e poderoso. E você precisa saber de dentro desse corpo de Cristo o que você é, quem você é. Senão você vai passar a sua vida dentro de uma igreja ouvindo mensagens sem descobrir o seu verdadeiro chamado. E nessa hora eu profetizo a sua vida que Deus quer mostrar para você aquilo para o qual Ele te fez. Deus deseja revelar a você qual é o propósito da sua vida. Porque se você não descobrir o propósito da sua vida, a sua vida se torna uma vida frustrada e vazia. Mas quando você vive o plano de Deus, não importa o que aconteça com a sua vida, você está em paz. Por isso que Paulo disse, eu nem considero muito a minha vida, importa para mim é que cumpra o propósito, o chamado de Deus na minha vida. E eu declaro isso para você hoje, que você precisa urgentemente saber do Senhor o que é que Deus tem para a sua vida. Um outro caminho, eu acredito muito, é que quem dá destino aos filhos são seus pais. Se você é um pai cristão, uma mãe cristã, se você for ver a vida de todos os profetas, os filhos de Deus, todos eles tiveram pais que de alguma maneira introduziram eles na vida cristã. Então é importante que você ore pelos seus filhos, que você busque de Deus como criar os seus filhos. Diz que quando a mãe de Sansão ficou grávida, um anjo a visitou e disse que ela engravidaria e que teria um filho e que teria um propósito. O propósito dele era salvar Israel. E aí o pai dele ela falou com o seu pai e o marido disse, então quando o anjo aparecer de novo, vamos lhe perguntar, como é que devemos criar o nosso filho, esse menino? Qual é a maneira que Deus quer que ele seja criado? Então é importante que você, como pai e mãe, você deve buscar do Senhor. Como é que eu devo criar meus filhos? De que maneira eles vão ser criados? Um orgulho santo, não sei se existe orgulho santo, mas eu tenho e dou graças a Deus pela vida dos meus filhos. E sempre, aonde quer que eu vá, as pessoas me perguntam, como você criou seus filhos e eles são tão bênçãos? São meninos corretos, fazem as coisas da maneira correta. Como você fez isso? E eu sempre digo para eles uma coisa, eu busquei de Deus e sempre desejei de Deus, sempre orei por eles, para que eles cumprissem o seu chamado e o seu propósito. Por isso eu gostaria de dizer isso para você. E se você não tem um lar cristão e você não nasceu num lar cristão, comece você hoje a mudar a geração da sua família. Comece você hoje a buscar do Senhor o que é que Deus tem para minha família, o que é que Deus tem para minha casa. Josué, enquanto o povo estava lutando e disperso, ele disse, eu não sei de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então você pode mudar as gerações futuras, os seus netos, seus filhos, não sei, mas você pode de alguma maneira ajudar a próxima geração a encontrar o propósito. E é isso que eu quero declarar para você e profetizar a sua vida nessa hora. Que você descubra o seu propósito, que você saiba a razão pelo qual Deus tirou você lá da eternidade e colocou aqui neste mundo para um propósito. Amém? Não simplesmente para ser membro de uma igreja, mas para ser parte de um corpo poderoso, onde Deus possa usar você, onde Deus possa cumprir o seu plano de salvação em outras vidas, ou seja lá o que for. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito do Senhor vai colocar um sonho dentro de você, um propósito dentro da sua vida, para que você corra atrás disso e que você possa dizer no final, como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, fiz tudo aquilo que Deus me disse para fazer. E creia, com certeza ele subiu em paz, mesmo perdendo a sua cabeça e sendo decapitado. Ele foi um homem que cumpriu o seu propósito. E eu quero dizer isso para você: cumpra o seu propósito. Não espere que outra pessoa ache para você o seu propósito. Por isso que hoje nós temos grandes problemas nas igrejas, que muitas pessoas foram consagradas a pastor, a profeta, ser tudo que for, mas muitas vezes por mãos de homens, não pelo Espírito Santo, não pela presença de Deus. Por isso não espere que alguém diga para você: olha, você é isso ou aquilo. Busque de Deus, saiba o que é que Deus tem para a sua vida e Ele vai falar com você. Ele vai determinar a sua vida e vai dar um rumo para a sua vida. Em nome de Jesus, seja lá o profissional que você é, eu acredito que Deus tem um propósito eterno na sua vida. Todos os seus dias foram escritos e foram determinados antes de que nenhum deles havia existido. Acredite nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu sei que você é poderoso, Senhor, para cumprir o seu desejo na nossa vida. Haja liberdade na vida dos meus irmãos para que seja cumprido o propósito, para que eles descubram o propósito. Gera responsabilidade no coração de cada um deles neste momento, de ir buscar do Senhor a razão pelo qual você nos tirou da eternidade e nos colocou neste mundo. Eu sei que cada um deles que está escutando sabe que existe um propósito. E hoje, Espírito do Senhor, desperta isso no coração deles. Para que eles estão aqui? Qual é o motivo pelo qual você o colocou nessa cidade, nessa família, nesse bairro, nessa congregação? Qual é a razão pelo qual eles estão aí? Não deixe eles viverem uma vida simplesmente de visitas a um culto, mas uma vida viva, de uma igreja viva e poderosa que é a tua. Nós clamamos isso no nome de Yeshua, o Messias. Em nome de Yeshua, o Messias. Revela-nos o teu propósito, revela-nos o teu plano, revela-nos o teu coração. Em teu nome nós pedimos e clamamos por isso, Pai, nesse momento. Que cada um que está aí escutando possa descobrir a razão pelo qual estão aqui. Muito obrigado por esse dia, Pai Santo. Muito obrigado por esse dia. E que talvez, Pai, muitas das aflições da nossa alma, e somos aflitos, incomodados, porque não descobrimos a razão da nossa vida. Faça-nos descobrir o motivo e a razão pelo qual vivemos aqui neste mundo, para que seja cumprida a tua vontade na nossa vida. Em nome de Yeshua. Amém, queridos? Muito obrigado, saudade de todos e espero em nome de Jesus em breve poder revê-los. Amém? Bye, bye.